Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 15ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum, Buscando Repertório. Meu primeiro disco era quase de rock, pois eu queria pregar ao som de guitarras. Quando as pessoas me viam antes de começar a cantar, com blusa de manga comprida e jardineira de prega, já imaginavam, lá vem um hino de fogo. Porém, ficavam surpresas quando eu começava e as guitarras distorciam. Eu era um paradoxo ambulante, precisava de equilíbrio. Mas uma coisa sempre tive, intensidade. Estava mergulhada por completo em Deus e bebendo do fundo do copo. Ninguém poderia me tirar desse mergulho eterno, e por isso vivi logo o suprassumo do avivamento que acontecia na época. Em minha eterna busca por repertório, comecei a bater em algumas portas para conseguir canções para a primeira versão do meu CD Feliz de Vez. Inocentemente, contava meu testemunho. Falava de onde vim, da monstruosa, pecaminosa, perniciosa, contagiosa música secular. Isso era o que pensavam os compositores aos quais eu pedia música. Eles me olhavam com aquela cara de será? Eu nem ligava. Estava inocente, livre, vivendo a graça, cheia do Espírito Santo. O ano novo chegou. Eu e minha mãe estávamos vivendo dias de transformação. Era impressionante como já tínhamos compreensão da igreja e do corpo de Cristo. Todos já eram nossa família, então em qualquer igreja nos sentíamos em casa, até firmarmos definitivamente em uma denominação. A noite do ano novo chegou e não tínhamos onde passar o Réveillon. Saímos de carro à procura de um templo. Depois de tantos anos longe, queríamos passar aquele ano com o Senhor. Logo avistamos a Igreja Universal do Reino de Deus em Vista Alegre, bairro vizinho. Paramos o carro na calçada lotada e, como duas amigas, atravessamos a rua com um sorriso único no rosto. Aquele seria um ano muito diferente para nós. Apesar das dores, estávamos indo beber do vinho e comer do pão. Foi assim que viramos 1992 para 1993. Nada mais seria igual, pois Jesus estava nos pegando no colo. Em uma de nossas peregrinações atrás de compositores, e depois de algumas portas na cara, chegamos à comunidade evangélica da Vila da Penha. Conhecemos o testemunho de Wilson Santos, que até então, para nós, era só um ex-mendigo com um testemunho poderoso e que havia escrito algumas canções que eu conhecia nesse meu novo tempo de evangelho. Nosso Deus é poderoso, não saía dos meus lábios. Logo descobri que Wilson era mais, muito mais. Foi ele quem me disse que eu era capaz de compor. Meu pai e eu marcamos com o pastor Wilson e fomos recebidos em uma salinha nos fundos da igreja. Ele me parecia um pastor falante esbaforido, com uma voz rouca fazendo canções de improviso. Achei que me mostraria algumas canções, mas ele me explicou que suas canções eram da igreja. Fiquei desapontada. Porém, ele abriu um sorriso e perguntou: "Vamos fazer uma música agora?" Começamos a adorar e a cantar. Eu rompi com um cântico espontâneo falando sobre a volta de Jesus. Ele me acompanhava tocando. Pronto, foi feita a canção Será. Naquele dia, fui embora com umas 4 ou 5 canções numa fita, das quais aproveitei apenas uma. Porém, o mais importante é que eu descobri que poderia compor, e logo as canções foram surgindo. Meu pai conversou comigo sobre a possibilidade de eu mudar de igreja, me firmar na comunidade da Vila da Penha, que ficava a 15 minutos da minha casa. Ele me explicou que a Igreja de Deus e Amor não ordenava pastoras e que eu seria uma pastora um dia, portanto deveria me ligar a uma igreja em que eu pudesse crescer ministerialmente. Fiquei pensando a respeito. Bem, eu tinha pouco tempo de convertida, estava frequentando a Igreja de Deus e Amor há 1 ou 2 meses e ainda não havia sido batizada, portanto não era uma decisão tão complicada. Enfim, me firmei na comunidade da Vila da Penha, onde fui discipulada. Frequentei a escola dominical e fiz toda a minha escola de adoração. Tempo de guerra. Cheguei ao culto de domingo na comunidade da Vila da Penha e encontrei a igreja lotada. Como é uma igreja neopentecostal, tive a liberdade de usar meu macacão de malha bale, bem largo no corpo. Fui sozinha e tentei me misturar à multidão que se empurrava para pegar os lugares da frente. Não disputei, apenas deixei o povo me levar. No meio do caminho, um jovem com cara de inteligente me recebeu. Bem-vinda, era o Alan, que depois se tornou meu amigo. Ele me indicou uma cadeira livre e foi lá, bem na frente, que participei do meu primeiro culto na comunidade. Todo aquele júbilo encheu meu coração e aqueceu meu corpo. Os jovens pulavam na frente do púlpito em vigor contagiante. Aquilo tudo tinha um motivo, a palavra que viria a seguir. Eu parei tudo quando o pastor Ari Caetano pegou sua Bíblia grande e começou a falar das coisas que arrepiavam. Foi ali que conheci a pregação profética.
Ele falava como um professor energizado por Deus. Era uma unção que eu não conhecia, a unção do ensino. Logo no começo do ano, a igreja enviou 2 jovens para me discipularem nos caminhos do Senhor, a Kátia e Rosângela, carinhosamente chamada de Pintinho por minha mãe. Mais adiante falarei sobre essas 2 grandes amigas que cuidaram de mim como uma ovelhinha. O acidente de minha mãe. Eu estava estudando em Madureira, fazendo um curso supletivo. A professora de História Geral pediu à turma para realizar uma pesquisa sobre Israel. Eu adorei o tema. Era para discutirmos Israel sobre vários prismas, inclusive o político. Aquele foi um assunto que borbulhou em meu coração. Fiquei muito empolgada. Marquei com meu amigo Alan para irmos à biblioteca de Irajá. Na verdade, eu não sabia onde era e adoraria ter um amigo inteligentíssimo para me ajudar na pesquisa. De manhã, eu e minha mãe nos arrumamos para sair, cada uma com seu trabalho a fazer. Ela ia visitar uma grande rede de mercados e eu tinha um encontro com Alan na porta da comunidade, pois iríamos fazer o trabalho da escola. Minha mãe me convidou: Fofa, não quer trabalhar com a mamãe hoje? Vamos até esse cliente e depois saímos juntas. Respondi: poxa, mãe, eu adoraria ir com a senhora, mas tenho uma pesquisa sobre Israel e só posso fazer hoje, pois é para entregar na aula de amanhã. Vou à biblioteca com o Alan, ele vai me ajudar a xerocar o que for preciso. Minha mãe sorriu concordando e me deu carona até a comunidade. Na biblioteca, durante várias horas procuramos livros, estudamos e copiamos tudo o que precisávamos. Era tanta informação preciosa sobre a Terra Santa que o tempo passou e nós nem sentimos fome, também estávamos jejuando naquele dia. A pesquisa ficava excelente. Eu estava sentada em uma antiga mesa de madeira gigantesca de frente para a porta, quando vi o reflexo de um carro amarelo táxi chegando à biblioteca em alta velocidade. Pensei, parece o Voyage do meu tio. Logo vi meu pai saltando do carro com seu blusão vermelho de veludo. Um calafrio subiu por minhas costas. Meu pai e meus tios juntos, que me procurando, alguma coisa terrível aconteceu. Quando vi que a minha mãe não estava, imaginei uma tragédia. Saí ao encontro do meu pai na porta da biblioteca e peguei minha identidade na portaria. Pedi ao Alan para continuar sozinho, pois eu teria de seguir com eles. Minha mãe sofreu um acidente horrível. Assim que ela chegou ao cliente, estacionou o carro para entrar pela área onde os compradores atendiam. Entrou pelos fundos da loja, local de acesso apenas a fornecedores e representantes. Enquanto passava, ouviu um barulho muito alto em sua direção. Olhou para cima e viu uma enorme placa de vidro caindo sobre sua cabeça. Era um display de exposição de LPs da loja do mercado, que ficava no andar de cima do galpão. Um homem estava limpando aquela placa de vidro e a deixou cair do cavalete. Foi uma tragédia. Minha mãe ergueu os braços para proteger a cabeça. O vidro espatifou sobre ela, rasgando seu blazer espesso de inverno, alcançando parte de sua axila, deixando dependurado o seio esquerdo. Ela ficou no chão, jorrando sangue. Ninguém quis socorrê-la, com receio de manchar os carros de sangue, nem os taxistas. Depois de algum tempo sangrando no chão, ela disse: alguém, pega meu carro. Lembro-me dela contando que uma ambulância do grupo de supermercados a socorreu até o Hospital Souza Aguiar. No caminho, o sangue escorria pela porta da ambulância, manchando o asfalto. Ela orava: Deus me salva, envia um anjo aqui, Senhor, e coágula esse sangue. Ela também tinha aprendido muito na escola de cura divina da minha avó. Minha mãe sempre teve anemia e seu sangue era tratado com cautela devido às baixas de glóbulos que ela apresentava desde a leucemia. Ela sabia da gravidade de uma hemorragia e temia ter rompido uma veia irrecuperável. Enquanto isso, meus tios e eu voávamos no Voyage amarelo táxi em direção ao supermercado na esperança de encontrá-la. Não sabíamos exatamente o que tinha acontecido, só sabíamos que era muito grave. Fomos até outro prédio do mesmo hipermercado na Via Dutra, exatamente onde o desaparecido trabalhava. Ele era analista de sistemas. Tive que vencer meu orgulho e procurá-lo para contar o ocorrido e saber quem poderia nos dar notícias sobre o paradeiro de minha mãe. Entrei correndo no prédio até a área que ele trabalhava. Ele me viu com o meu olhar de pavor e foi ao meu encontro. Por um segundo deve ter pensado em uma cena de volta para mim. Quando viu que o assunto era outro e muito sério, pegou em minha mão e me acompanhou até onde estavam meu pai e meus tios. Dei um jeito de soltar a mão. Ele tinha umas atitudes que me confundiam, mas agora eu sabia que meu coração tinha dono, Jesus. E, em segundo lugar, o meu marido, que eu ainda não conhecia, mas sabia que não era ele. Como sempre, ele foi muito solícito. Logo descobrimos o hospital para onde minha mãe havia sido levada e seguimos para lá. Na época, minha tia materna era estudante de medicina. Por isso, eu pude entrar direto ao local onde minha mãe estava.
Muito safa, passei pela segurança e encontrei minha tia ao lado da mamãe em uma sala de emergência escura e sombria. Mamãe estava nua sobre uma maca de inox e tremia de frio. Ao redor do ferimento, uma gaze mal enrolada entrava na fenda feita pelo vidro. Quando a vi naquele estado, tentei consolá-la, mas logo fui saindo de costas, tonta como um bambolê. Antes de desmaiar, consegui chegar ao balcão da enfermagem e pedi uma cadeira, então Puff caiu no chão batendo a cabeça. Não sei quanto tempo fiquei desmaiada. Alguém me pegou. Senti as mãos segurando meus pés e vi as botas marrons. Provavelmente foram seguranças. Fui colocada em uma maca. Minha tia me procurava pelo hospital e o médico me atendeu. Eu fui acordando aos poucos, vendo o rosto do médico e ouvindo uma senhora gemer sentada em uma cadeira ao lado. O médico me fez várias perguntas, meu nome, telefone e se eu sabia como havia chegado até ali. Eu respondi automaticamente. Por um segundo, achei que a minha axila estava rasgada e senti gosto de sangue na boca enquanto lembrava de minha mãe. Achei que o acidente tinha acontecido comigo, então levei a mão até o seio procurando a atadura. Sentei-me na maca, dei um pulo e disse: "Dê a maca para a senhora, ela está pior do que eu." Saí andando sem rumo e encontrei minha tia. Ela explicou tudo ao médico na hora. Depois, minha mãe me contou que, enquanto nós a procurávamos, Deus fez um milagre. Um grande coágulo parou a hemorragia a tempo. Esse coágulo se formou sobre a veia importante que tinha sido lacerada, e por causa disso sua vida foi salva. Após o acidente, iniciou-se um novo tempo. Fomos morar na casa de minha avó materna até a mamãe se recuperar por completo. O resto da história são ações da justiça, injustiça de laudos fraudados em favor do hipermercado, que não pagou a indenização devida, apenas o tratamento. Mas o que ficou mesmo foi o presente de vida pelas mãos de Deus, o dono do tempo, da vida e da morte. E 2 livramentos, o da minha mãe e o meu, que só ocorreu porque eu estava estudando e não pude ir com ela naquele dia. Era para nós duas estarmos mortas, mas o Senhor nos guardou. Aleluia. Obrigada por acompanhar a 15ª parte da leitura do livro Fernanda Brum e Foi Assim.